Bom, então é o seguinte, liderança é um assunto que cai em todas as provas, independente da carreira, técnico, administrativo, analista, tribunal, ministério e polícias, e certamente para vocês também. Então o que acontece? Sobre liderança, tem tanto autor sobre esse assunto, mas tanto autor, e eles não entram num consenso em relação a uma coisa. Na opinião de vocês, mais focado, a gente nasce líder ou a gente aprende? Nasce. Nasce e às vezes aprende. Depende. Para a maioria aqui a gente nasce líder, então? Nasce líder. Tá. Tem autores que defendem essa ideia de que a gente nasce líder, tem autores que defendem a ideia de que a gente aprende. Se a banca perguntar, lascou, porque como tem autor que fala uma coisa e autor que fala outra, eu sigo quem? Mas aí, no caso da prova de vocês, tem a bibliografia do edital. A maioria dos autores dizem que a gente aprende. Outros autores, mas não é a maioria, mas é uma grande quantidade, tipo 60%, 40%. Já diz que a gente nasce líder. Vamos pegar o conceito primeiro para a gente discutir isso, se a gente nasce ou se a gente aprende. O que é liderança no conceito que normalmente a banca vai cobrar? Capacidade de influenciar o comportamento alheio com a concordância das pessoas. Então, o que seria liderança? Quando a gente faz as pessoas executarem algo que a gente deseja, mas com a pessoa concordando. Então, quer dizer, a pessoa não vai se sentir ameaçada, pressionada, a gente vai conversar com essa pessoa age do jeito que a gente espera. Então, isso seria a característica de um líder. E ele usa o quê? Qual ferramenta para fazer isso acontecer? Comunicação. Então, quer dizer, com uma comunicação boa, positiva, ele consegue influenciar o comportamento das pessoas para que as pessoas executem o que ela deseja. Os autores que defendem a ideia de que a gente nasce líder, eles usam o seguinte argumento, e até que faz sentido. Por exemplo, você nasceu, a primeira coisa que você faz é chorar. Aí você chora, o que você ganha? Leite. Então, sua mãe se acostuma, e você também, que toda vez que você chora, você ganha leite. Eu posso dizer que o choro do recém-nascido é uma forma de comunicação? Sim. É a única que ele tem, né? Então, quer dizer, enquanto ele não desenvolve, é a única forma que ele tem. Então, eu posso dizer que todo mundo nasce líder, porque todo mundo, quando nasce, influencia o comportamento da mãe. Geralmente, se for uma boa mãe, com a concordância dela. Então, faz sentido afirmar que a gente nasce líder. Agora, se a gente nasce líder, então, influenciando o comportamento já da mãe, com choro, para ganhar o que a gente quer, por que alguns de nós, então, perdemos essa característica no decorrer da vida? Porque tem gente que não é líder, tem gente que não adianta forçar a barra, que essa pessoa nunca vai conseguir definir que as outras pessoas façam o que ele quer. E tem gente que é muito tímida, é muito reclusa, que não consegue fazer isso. Às vezes até consegue se impor, aí é pela autoridade, né? Não é nem pela liderança. Então, por exemplo, por que alguns perdem isso? Devido à criação que tem. Então, assim, o nosso primeiro caráter, porque assim, caráter a gente vai modelando até o dia que a gente morre. E pode mudar de caráter até a véspera da morte, quando tiver 99 anos. Mas o primeiro caráter a gente forma na primeira infância. O que é primeira infância? É o período que vai de 0 a 7 anos de idade. Então, nessa idade, até 7 anos, 8 anos, a gente forma o primeiro caráter. Se a gente forma o primeiro caráter até os 7 anos, quem é o principal responsável por formar o nosso caráter inicial? Os pais. Os pais, na nossa época. Porque hoje é a escola, né? O que os pais modernos fazem com os filhos hoje? Joga na escola e a responsabilidade é da escola. Isso está errado, né? Porque a escola teria que ser um lugar para a gente aprender matérias e não para aprender a ser gente. Você aprende a ser gente em casa. Mas enfim, o principal responsável é nossos pais. Se você lembra o nome das tias que você teve desde o maternal até a 4ª série, provavelmente essas tias tiveram influência no caráter que você carrega até hoje. Eu, por exemplo, eu lembro o nome de todos, porque eu fui aquela criança assim, meus pais sempre trabalharam fora, já me largaram na escola com 2 anos. Então eu fui aquela criança que fez maternal 1, maternal 2, maternal 3, jardim 1, jardim 2, para chegar no pré. O senhor foi o precursor dessa... Não, cara. Isso eu acho que qualquer pai ou mãe que trabalhe fora larga o filho na escola, né? E talvez isso tenha começado comigo mesmo. Mas não, isso daí já existia desde aquela época. Mas hoje é muito maior, né? Hoje,
percebe bem, eu fui largado na escola, mas meus pais participaram da formação dos meus valores, se preocuparam com isso. Hoje os pais não se preocupam. Acham que se o filho volta mal educado para casa, a culpa é da escola, né? E a culpa é deles. Então assim, meus pais me largaram na escola, mas nunca largaram a responsabilidade, né, de participar disso. Mas eu lembro o nome de todas as tias. Até hoje no meu Facebook eu tenho contato com as tias lá da 2ª série, até hoje. E por incrível que pareça, elas lembram de mim. Então, quer dizer, eu não devo ter sido muito santinho também, né? Porque geralmente a gente só lembra dos capetas, né? Mas enfim. Então, a formação do nosso primeiro caráter, responsáveis, pai, mãe, tias da escola. Isso pode mudar no decorrer da vida? Pode. A gente tem uma boa criação e de repente destruir tudo? Pode. Aí o que influencia? Que aí vem o nosso segundo caráter, terceiro caráter, enfim. Aí é a galera que a gente conhece no decorrer da vida. Os amigos da escola, os amigos da adolescência, os filmes, os desenhos, as novelas que a gente tem acesso ainda criança, né? Assim, eu lembro, por exemplo, o desenho que eu mais gostava era Pica-Pau. E cara, Pica-Pau é o terror, né? Assim, de bom aquela criatura não tem nada. Mas eu não posso dizer que isso destruiu o meu caráter na infância, mas que me deu vontade de aprontar algumas coisas porque eu vi o Pica-Pau né? A gente não pode dizer que a televisão, o desenho é responsável pela formação do caráter, mas pode ser responsável por uma deformação do caráter se ele for mal implementado pelos pais ou pela escola. Então assim, normalmente a gente segue para o resto da vida essa primeira orientação, só que tem gente que muda. Por exemplo, se você pegar, sei lá, um cara que nasceu lá no Morro do Borel, no Rio de Janeiro, pai traficante, mãe prostituta, no meio da bandidagem, e nunca fez nada de errado na vida, e na vida adulta se torna um pastor da comunidade. Isso existe. Como também uma Suzane Christoffen da vida, né, que nasceu em berço de ouro, teve tudo que quis, e mandou matar os pais para ficar com a herança. O que foi ridículo, porque ela já ficaria com a herança naturalmente, né? Mas enfim. O que justifica isso? Os acessos a outras informações que a gente tem no decorrer da vida, que a gente pode não ter cabeça para lidar com isso. Fora também distúrbios psíquicos, comportamentais, psicológicos, etc. Influência espiritual, aí vem tudo que você possa imaginar. Mas, olhando somente ao lado da psicologia, a gente nasce líder, segundo esses autores. Podemos perder isso no decorrer da vida por causa da forma que somos criados. Existem 3 formas que os pais usam para modelar o caráter dos seus filhos. Ou eles usam, principalmente a mais usada, punição, premiação, ou então aprendizagem. Punição, premiação, aprendizagem. São as 3 formas modeladoras de caráter. A banca pode perguntar isso. Punição. Quando você é criado só com base em castigo. Fez algo errado, está de castigo, e aí é tapa, é cinto. Às vezes os pais apelam e vão para uma violência maior do que isso. E talvez você criado dessa forma, eu tenho certeza que tem gente aqui na sala que foi criado com base em punição. Porque isso é normal, é mais normal. Talvez você venha a ser um adulto tímido, né, na vida adulta todo tímido, porque consciente ou inconscientemente você acha que na vida adulta todo mundo vai te bater como seu pai e sua mãe te batiam. Então você se intimida. Ou um outro possível comportamento, rebeldia. Então quer dizer, apanhei minha infância inteira, agora é minha vez de bater. E aí vem um adolescente rebelde, por exemplo, e um adulto rebelde. Se você foi criado com base na premiação, que também é uma forma comum, talvez você seja um adulto mimado hoje, que acha que o mundo gira ao seu redor. Porque aquela criança que é criada assim, se passar de ano ganha o presente, se entrar na faculdade ganha o carro, se sair da faculdade ganha o escritório pronto, o consultório montado. Essa pessoa provavelmente não vai dar muito valor nas coisas, porque sempre teve tudo de mão beijada, e não sabe escutar não. Então na vida adulta é alguém que não vai saber escutar não das outras pessoas. E para se impor, o que essa pessoa vai fazer? Vai ameaçar, vai fazer uma forma autoritária de liderança, porque não sabe debater as coisas. Vai ser chefe, né? Vai ser chefe, não líder. E aí a gente tem a terceira forma de modelagem do caráter, que é a menos usada, que é a que dá mais trabalho para os pais, que é a aprendizagem. O que é a aprendizagem? É o pai e a mãe ter paciência para responder todos os porquês que uma criança faz na vida. E haja porquê que uma criança faz, né? Fala. Tudo é porquê, né? Não faz isso. Por quê? Porque eu não quero. Por que você não quer? Porque não pode. Por que não pode? Aí você já apela na terceira vez, no terceiro porquê. Porque eu vou te pôr de castigo. Pronto, fim do papo, né? É mais fácil colocar de castigo, é mais fácil prometer uma caixa de bombom, se fizer,
do que explicar o porquê das coisas. Mas se você foi criado com base na explicação de todos os porquês, provavelmente você será um líder no futuro, porque você vai conseguir também multiplicar isso para as pessoas da explicação do porquê das coisas. Essa justificativa é a justificativa que os autores dão para a gente nascer líder, todo mundo nasce, e perder ou desenvolver isso no decorrer da vida, de forma natural. Só que tem outros autores, que é a maioria, uns 60%, que já defendem que a gente aprende a ser líder. A gente aprende a falar, a gente aprende a andar, a gente aprende a escrever, a gente aprende a ser líder. Só que a gente aprende a ser líder em função de uma necessidade. Se não tiver necessidade, você não aprende. Um exemplo disso, embora eu não goste de citar muito essa pessoa, porque eu não gosto dessa pessoa, mas é o seu Luiz Inácio. Para quem assistiu aquele filme Lula, o Filho do Brasil, independente da nossa crítica política, não quero nem chegar nesse assunto, mas quer queira, quer não, gostando ou não do Lula, a gente tem que concordar que é uma baita de uma história de superação. O cara sair de onde saiu, chegar onde chegou, independente de como ele chegou, não vou discutir isso, mas o cara é analfabeto, sair de onde saiu e chegar na presidência da República. Então, quer dizer, é uma história linda. O problema é que essa história se transformou, mas é uma história linda. Para quem viu o filme, se aquilo é real e provavelmente você deve lembrar que assim, ele no começo, trabalhando na fábrica, mal falava. Ele mal fala hoje também, mas mal sabia falar. Quando ele foi colocado num esquema que ele nem entendeu qual era o esquema, e ele percebeu que era algo errado dentro da fábrica, na defesa dos interesses dos trabalhadores, dentro lá do local que ele trabalhava, que ele percebeu, opa, tem algo errado. E aí ele começou a aprender, se tornou um líder sindicalista, não só dentro da fábrica, como para todo o estado de São Paulo, depois para o Brasil inteiro, ajudou a fundar um partido político e se tornou presidente da República. Mas naquela época, no início, era alguém que mal sabia falar e que de repente aprendeu, e é um baita de um líder. Sendo do bem ou do mal, você sendo a favor ou contra, é um exemplo de liderança que parece que foi nata, mas não foi. O cara aprendeu. Eu colo. Sim, toda uma situação para que ele fosse um marginal até. E não, né? Assim, tudo bem, se tornou um baita de um marginal depois, mas pegando a vida dele mesmo profissional, história de sucesso. Mal aproveitada, mas uma história de sucesso. Então, quer dizer, é um exemplo de alguém que aprendeu a ser líder, em função do papel que ele foi colocado para fazer. Se ele não fosse jogado para esse papel de sindicalismo, ele talvez estivesse trabalhando numa fábrica até hoje, já aposentado, apertando parafuso. Então, assim, se cair em prova, a gente nasce líder, põe correto. A gente aprende a ser líder, põe correto também. Agora, se cair uma questão que entre em contradição, coloque em conflito as duas ideias, dê preferência para o fato da gente aprender a ser líder. Beleza? Porque os mesmos autores que dizem que a gente aprende, também dizem que a gente nasce. Então, quer dizer, há uma contradição desses autores, não sabendo exatamente o que eles querem dizer. Mas, isoladamente, as duas versões estão corretas. Uma em contraposição à outra, aí você coloca que a gente aprende, e não que a gente nasce, porque é o que a maioria dos autores defende. Sendo assim, aí a banca pode cobrar alguns conceitos. Os 3 primeiros conceitos: liderança, poder e autoridade. Qual é a diferença dessas palavras? Então, a liderança, capacidade de influenciar o comportamento alheio com a concordância dessas pessoas. Diferente do poder, que é a mesma definição, só muda uma palavra, que é influenciar o comportamento alheio sem a concordância das pessoas. Eu posso dizer, então, que dentro de uma empresa, de um órgão público, quem pratica o poder, o que a gente chama de chefe. Quem pratica a liderança, o que a gente chama de líder, né? E existe a autoridade, que muita gente confunde em prova, achando que a autoridade é impor, em função de poder, e não é, para a teoria. O que é a autoridade? É em função do cargo, do papel que a pessoa ocupa. Então, por exemplo, se você tem alguém que é acima de você na hierarquia, obrigatoriamente essa pessoa é seu líder, sendo ele bom na fluência verbal ou não, sendo ele bom no jeito de abordar as pessoas ou não, ele é teu chefe. E por que você tem que obedecer? Porque ele é maior do que você na hierarquia. Então, aqui no caso da autoridade, é só em função do cargo, em função do papel. Então, por exemplo, um líder conversa com você, olha no teu olho, te mostra o certo e o errado das coisas. O chefe impõe. E a autoridade? Quem exerce a autoridade faz como? Olha, eu sou o chefe, você é o subordinado.
Enquanto eu for o chefe, faz do meu jeito. Quando você for o chefe, você faz do seu. Percebe? Não há uma ameaça, mas há um tipo, se põe no seu lugar. Isso é autoridade. O problema é que é muito fácil confundir autoridade com poder, porque parece poder, mas não é. É só autoridade. Agora, a pessoa começa a ameaçar, aí é poder, aí já virou poder. A pessoa não ameaça, conversa numa boa e te convence das coisas, aí é liderança. Essas três palavras, então, fizeram vários autores definir várias coisas. Tipos de poder, tipos de líder, tipos de liderança. E aí vamos conhecer isso que as bancas normalmente cobram. Tipos de poder, são 5. Existe o poder coercitivo, poder de recompensa, poder legitimado, poder de competência e poder de referência. Esses três primeiros, coercitivo, recompensa e legitimado, é em função do cargo que a gente ocupa, do papel que a gente tem. Os dois últimos, competência e referência, aí a gente já aprende. Já aprende não, desculpa, a gente nasce com isso. É uma característica pessoal. Vamos ver os três primeiros então. Poder coercitivo, é mais fácil de identificar. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então é aquele poder com base em ameaça, né? Faça isso, senão eu te mando embora. Faça isso, senão você vai ter uma sanção, uma pena. E é horrível trabalhar com um chefe assim, né? Que exerce o poder coercitivo o tempo inteiro. Grita, berra, humilha, tudo é na primeira pessoa do singular, a equipe é lixo para ele, mesmo tendo gente boa na equipe. E vocês já devem, ou nas empresas que trabalharam, até mesmo dentro da própria corporação, já ter tido chefe assim alguma vez na vida. Horrível, né? Muito ruim. Só que tem um lado bom de um cara coercitivo, ele te desenvolve. Porque é tanta pressão que você, ou você entrega o resultado, ou você vai ter uma sanção. E se você não quer perder o seu emprego, ou então não quer sofrer alguma sanção, você acaba fazendo aquilo. E normalmente você vai atingir algum resultado, você acaba se desenvolvendo. Mas não é legal trabalhar com um chefe desse. Tem momentos que é necessário a pessoa ser coercitiva? Tem. Que momentos seriam esses? Por exemplo, eu tenho uma equipe rebelde, eu tenho que ser coercitivo. Não tem outra forma de ser com gente rebelde. Uma outra situação que eu teria que ser coercitivo. Eu acabei de assumir uma equipe que eu não conheço ninguém. Começa coercitivo. Por quê? É mais fácil você começar coercitivo e depois flexibilizar do que você começar flexível para depois ter que enrijecer. Quem começa flexível não consegue enrijecer, não tem moral. Quem começa coercitivo consegue flexibilizar com o tempo e mudar aquela nhaca, daquela imagem que as pessoas têm de alguém muito durão, de alguém muito rígido. Mas quem é muito bonzinho não consegue enrijecer no meio do caminho. E tem uma terceira situação que é importante ser coercitivo, situações de crise. Se é uma situação de crise da empresa, você tem que ser coercitivo, porque as decisões têm que ser tomadas rápidas e não dá tempo de você ficar escutando subordinados, opiniões e tudo mais. Principalmente se for para salvar uma empresa do buraco, uma crise financeira do país, alguma coisa assim. Fazendo uma analogia, é igual a uma situação de incêndio. Quando você simula uma situação de incêndio para as pessoas, quando viverem uma situação de incêndio, agirem em segurança, todo mundo obedece os comandos que essa pessoa que está treinando, geralmente no corpo de bombeiros, dá. Quando o prédio pega fogo, cara, pode ter bombeiro, pode ter quem for, que é cada um por si. Então, quer dizer, as pessoas esquecem até do treinamento que tiveram. Por quê? É situação de crise. Numa situação de crise, você não escuta ninguém. Você só vai escutar quem? Quem fala mais alto que você. Então, numa situação de crise, é normal e positivo ser coercitivo. Numa equipe rebelde ou quando eu tenho uma equipe recém-constituída. Só nessas situações. Para que ser coercitivo o resto do tempo? Certamente vocês já tiveram chefes que foram coercitivos o tempo inteiro. Né? Então, aí provavelmente ainda tem. Então, quer dizer, isso é ruim. Foi coercitivo até morrer. A gente vivencia isso aí justamente no nosso serviço na outra. Com certeza. Na maioria das vezes a gente tem que ser coercitivo. As pessoas têm uma referência da gente. Vocês têm chefes coercitivos, na maioria dos casos, e precisam ser coercitivos em várias situações na rua. Exatamente, para a situação de crise. Só que aí que está. Olha que posição delicada que a maioria de vocês tem nessa, embora com muitos anos de experiência, mas nessa hierarquia intermediária que vocês vivem hoje. O cidadão não aceita que você seja coercitivo com ele. Por quê? Ele quer bater no peito e falar, sou eu que pago o seu salário. Né? Você não pode ser coercitivo com o chefe, senão você vai ter sanções. Mas ele pode ser coercitivo com você, né? E ao mesmo tempo,
Se o cidadão é coercitivo de volta, é desacato. Se põe também no lugar de cidadão, é chato ser cidadão nesse momento. Porque se ele fala alguma coisa mais dura, é desacato. Então ele também é obrigado a aceitar a tua forma coercitiva. Só que o cidadão não entende que aquela tua forma coercitiva, de quem já é policial, principalmente há um bom tempo, é uma forma necessária pela experiência que você já carrega, pelas situações que você já viveram, e que se não for desse jeito, você acaba perdendo a rédea da situação. Ou você está até tentando, de forma coercitiva, tirar o cidadão de uma situação de risco. Mas ele não entende isso. Então, quer dizer, por isso que hoje, para um concurso da PM, para iniciar, para entrar, cara, tem relações humanas na prova. São 4 aulas de relações humanas, teorias da psicologia, teorias da sociologia, antropologia, coisa que quando vocês entraram nem existia. É só o cacetético mesmo. Oi? É só o cacetético. Hoje não, cara. Hoje que 20 anos atrás já existia, viu, professor? existia, mas não como hoje. Não tem como fazer hoje. Não era, tipo assim, existiam os conceitos, você dava uma estudadinha, beleza, mas não tinha nem tanta exigência do uso disso. Hoje não, os caras colocam numa prova de concurso um nível tão pesado de relações humanas que não é só para cair na prova. Eles já exigem, logo que o cara toma posse, já exigem que aquele seja uma conduta. Oi? O próprio curso de formação Sim. hoje também tem. E a exigência hoje das bancas em relação a esses assuntos facilita o curso de formação, que a pessoa já entra com muito conhecimento teórico acumulado. O que talvez não acontecia na época que vocês entraram. Já entravam com algum conhecimento, mas não aprofundado. Até na própria educação mesmo também. Hoje no ensino médio já tem sociologia, já faz essas matérias que na época da gente, na nossa nível segundo grau médio, não tinha. Hoje tem filosofia, sociologia. Apesar que também teve um retrocesso. Recentemente, nos últimos 13 anos, foi retirado Educação Moral e Cívica e o SPB, Organização Social e Política do Brasil. Eu fiz as duas, primeiro grau e segundo grau. Acho que a maioria de vocês também. Hoje em dia não. Então, quer dizer, a praga da criança que não viu aquilo se torna adolescente sem patriotismo nenhum, sem respeito às instituições, sem saber a letra do hino nacional, sem saber o respeito à bandeira. Parece besteira, mas esse respeito à bandeira, respeito ao hino, fazem aquele moleque ser um cidadão que entende melhor, por exemplo, o papel de uma corporação como a polícia. Entende? E hoje não, é muito mimimi hoje em dia também, né? E aí tem direitos humanos para um lado, não sei o que e tal. Cara, não, você tem que entender o papel de cada instituição. Então o que acontece? O poder coercitivo, ele é péssimo se a pessoa usá-lo fora do momento certo, né? Poder de recompensa é o pior deles, é pior que o coercitivo. Se cair em prova, ele é o pior. Por que ele é o pior? Ele é frio, não tem sentimentos. Poder de recompensa é o seguinte: faça isso. Se você não fizer, você perde o seu emprego. Se você fizer, você mantém o seu emprego. Isso não parece ameaça? Só que a diferença está no tom de voz. O poder de recompensa não tem a menor emoção pelos liderados. Então, tipo, deixa a escolha na mão do liderado. Faça isso que você ganha tal coisa. Não faz isso que você perde tal coisa. Se você fizer e ganhar, esse líder não está nem aí. Se você fizer e perder, ele também não está nem aí. Então, quer dizer, eu não sei qual que é o pior, se é coercitivo ou de recompensa, porque o coercitivo briga, grita, berra, humilha. O de recompensa é frio, não sente nada. Se você parar para pensar, o coercitivo que briga, grita, humilha, berra, é um sentimento como a raiva, como o ódio, né, aparentemente. E raiva e ódio são sentimentos tão intensos quanto o amor. Então, quer dizer, geralmente quem tem raiva, geralmente quem odeia, ama. Agora, quem é frio, é frio. Então, por exemplo, vocês provavelmente já ouviram falar disso que eu vou explicar agora. Vocês já ouviram falar de um distúrbio comportamental que sequestrados, principalmente, sofrem alguns, chamado Síndrome de Estocolmo? Então, assim, para quem não sabe, o que é Síndrome de Estocolmo? É quando o sequestrado, ele começa a defender o sequestrador. Então, assim, muitas vezes se apaixona, né? Se não se apaixona, quer ser amigo, empatia, se põe no lugar do sequestrador. É importante para quando consegue capturar um sequestrador, e isso vai para o julgamento, o juiz, quando vai escutar as partes, o sequestrado tem que passar por um exame psicológico para ver se está com essa síndrome. Por quê? Porque tudo que ele vier a falar com essa síndrome não pode ser levado tanto em consideração, porque essa pessoa vai tentar amenizar a culpa do sequestrador. Então, por exemplo, vocês devem lembrar que há alguns anos a filha do Silvio Santos foi sequestrada. Né, ficou em cativeiro e tal, mas obviamente por ser filho do Silvio Santos, né, pegaram o sequestrador, foi para julgamento, enfim. Acho que o cara até cometeu suicídio, foi morto, não sei.
Mas no julgamento fizeram o exame na filha do Silvio Santos e perceberam, ela estava com síndrome de Estocolmo. Então como é que uma pessoa com síndrome de Estocolmo age? Por exemplo, você pergunta para a pessoa que foi sequestrada, vem cá, o bandido te bateu, né? O sequestrador te bateu, te agrediu? Ele bateu, mas eu mereci, eu provoquei. Mas o que ele fez? Não, ele me deu um murro no olho, por isso que está roxo, me deu um murro na boca do estômago, me chutou, mas também eu fui provocar o cara, né? Então eu não devia ter provocado. Pensar que a pessoa até fala o que aconteceu, mas tenta sempre amenizar. Mas ele te deixou passar fome? Não, o que ele te deu para comer? Pão com água. Pô, mas pão com água? Mas pelo menos eu fiz uma dieta e tal, ainda foi bom para mim. É esse tipo de resposta. Não é incomum, isso acomete mais mulheres do que homens, mas não é incomum essa mulher começar sonhando e tal, ter fantasias sexuais com o sequestrador. Será que é assim? Não é incomum. Assim, estou como a mesma coisa que tem as mulheres de vagabundo, né? Como assim? Porque mulher de vagabundo apanha. Aí não é síndrome de Estocolmo, não. Aí é picaretagem. Aí não. A síndrome de Estocolmo é para quem é sequestrado. Né? Aí o que acontece? Por que eu estou falando da síndrome de Estocolmo? Porque ocorre algo parecido com trabalhadores que trabalham com um chefe coercitivo. Alguém, como vocês já comentaram aqui pelo que eu percebi, a maioria, provavelmente até atualmente, tem um chefe coercitivo. Mas vamos levar em consideração quem já teve e não tem mais. Você sente falta? Você talvez não sinta falta da pessoa, mas você se desenvolveu mais profissionalmente com essa pessoa. Aprendeu mais coisas, com certeza. Talvez a tua raiva da pessoa não te faça nem conseguir enxergar, mas se você aprendeu mais coisas, aprendeu. Não é incomum um trabalhador que tem chefe coercitivo e depois passa por um chefe de gente boa, dentro da mesma empresa, depois de um tempo sentir falta do coercitivo. Quase que uma síndrome de Estocolmo. Mas não é distúrbio comportamental, é por reconhecer que com aquela pessoa eu cresci, com aquela pessoa eu me desenvolvi, a outra não me desenvolve. Aquele chefe que não resolve nada e você, como subordinado, você vai acabar exercendo o papel dele. Você vai sentir falta daquele que era mais rígido e botava cada um no seu lugar. Quase que uma síndrome de Estocolmo. Não chega a ser uma paixão, não chega a ser desejo sexual, nada disso. Mas há um apego. É meio que aquela figura do pai, sabe? Para quem teve um pai que só ameaçava, que só gritava, quando você tem um chefe assim, você faz meio que uma analogia, mesmo que inconsciente, da figura paternal. Daquele pai rígido, mas da figura paternal. E mesmo sendo rígido, mesmo o odiando em alguns momentos, você o ama. Então, quer dizer, pelo menos a maioria das pessoas. E isso ocorre também com o chefe coercitivo. Não ocorre com o chefe de recompensa, porque ele é muito frio. Terceiro tipo de poder, legitimado, que é a autoridade. É só em função do cargo. Faça isso. Por quê? Porque eu estou mandando. Isso é o poder legitimado. Então, quer dizer, mas por quê? Porque eu sou o chefe, quando você for o chefe, você faz do seu jeito. Isso é o legitimado. Qual é o mais comum, generalizando, nos órgãos públicos? Coercitivo, recompensa ou legitimado? O mais comum é legitimado. Por quê? Generalizando, nos órgãos públicos, se o cara é coercitivo, tu denuncia ele para a comissão de ética. Generalizando, né? Porque no dia a dia você vai pensar 1000 vezes antes de denunciar até o chefe. Mas não fica muito tempo mesmo, não. Não fica. De recompensa. O gestor público tem autonomia para tirar ou dar coisas como troca? Não tem. Então é o legitimado. Olha, eu sou o chefe, no dia que você assumir a chefia, você faz do seu jeito, mas por enquanto faz do meu. A pessoa fala isso até com um tom de voz ameno. Mas só para te lembrar, você vai no seu lugar, eu estou aqui no meu lugar, vamos fazer, porque fica todo mundo certinho e ninguém se incomoda. E você acaba fazendo. O melhor não são esses três, porque esses três é em função do cargo. Esses três você aprende a ser. Agora, os outros dois aqui não, você nasce com isso. Você pode até aprender a se desenvolver, mas você nasce com isso. Que é o poder de competência e o poder de referência. Como as duas palavras são parecidas, há o risco de você confundir. Mas interpreta a palavra mesmo, competência. Você admira a pessoa por quê? Porque ele é bom no que faz, ele é foda no que faz. Você reconhece que aquela pessoa tem um mega do conhecimento, que aquela pessoa sabe muito mais do que você, então eu tenho que seguir essa pessoa porque ele sabe o que está falando. Poder de competência. Poder de referência é quase competência, mas tem uma diferença. No poder de referência, eu sigo aquele líder porque eu admiro como pessoa. Ele é uma referência para a sua vida. Pode até ser que ele não saiba muito, mas a forma como ele se porta, a forma como ele fala, a forma como ele age, para você é uma referência. É aquela pessoa que você conhece profissionalmente e
que em algum momento da vida você já pensou assim, poxa, quando eu crescer profissionalmente eu quero ser como essa pessoa. Isso é poder de referência. Qual que é o top das galáxias? Alguém que tem os dois ao mesmo tempo, seja de competência e de referência juntos. Isso é, você o admira pelo ser humano que ele é, pelo profissional que ele é e pela competência que ele carrega. Aí é show de bola. Só que esses dois já é em função de uma característica pessoal. Você até pode ensinar para alguém a ser competência e referência, mas só ensinar e a pessoa não ter tino para isso, ela não pega. Então assim, ela tem que ter um direcionamento já desde que ela nasceu. E o que vai ajudar nisso? Aquilo que eu expliquei no começo. A infância que essa pessoa teve, a forma que ela foi criada pelos pais. Isso já ajuda muito. E as informações que ela teve acesso no decorrer da vida e como que ela interpretou essas informações. Você também não pode criar seus filhos até a adolescência num casulo, sem ver uma televisão, sem ver uma novela, sem ver um filme violento. Também não adianta, porque essa pessoa vai ter acesso pela internet, vai ter acesso pelos amigos. Mas alguém que é mal direcionado hoje para isso, certamente nunca vai adquirir a competência, a referência ou desenvolver, se isso já for nato da pessoa. Esses 5 tipos de poder, então, levaram os autores a criar os tipos de liderança e os tipos de líderes. Então vamos ver primeiro os tipos de liderança. Os 3 mais comuns: liderança autocrática, democrática e liberal. Autocrática é fácil de reconhecer. O que é um líder autocrático? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. É aquele líder que sim, grita, berra, humilha. É aquele líder que só fala na primeira pessoa do singular, eu. Na opinião desse líder, a equipe é um lixo. Se a equipe chega em algum bom resultado, é graças a ele e mais ninguém. O líder autocrático não deixa você falar. Ele não deixa você colocar suas opiniões. Ele manda, você tem que obedecer. Você não tem direito a falar nada. Se a gente for associar, que tipo de poder, quais os tipos de poder são praticados pela liderança autocrática? O poder coercitivo, com certeza, é a liderança autocrática. E o poder de recompensa também é a liderança autocrática. Então a banca pode associar isso, o tipo de liderança com os tipos de poder interligados. Beleza. Liderança democrática. Cuidado com essa liderança na hora da prova. A maioria das questões vão dar um direcionamento para vocês, responderem como correto, que a liderança democrática é a melhor. Até por causa da palavra democrática. A gente está acostumado que a palavra democracia é algo positivo. E não é. Não há nada menos democrático do que a democracia. Como assim? Vamos falar no sentido político. O que é democracia no sentido político? Do povo, para o povo e com o povo. O poder que emana do povo. Beleza. Hoje vivemos, entre aspas, a democracia. Qual é a principal característica política da nossa democracia? Podemos eleger nossos representantes pelo voto direto. Show de bola. A gente pode eleger. A gente pode deseleger. Eu posso tirar o meu voto? Não. Então, quer dizer, que democracia é essa? Que eu posso escolher, mas eu não posso tirar. Aí você vai falar assim, não, a gente tira sim. A gente tirou o Collor, a gente tirou a Dilma. Não, a gente não tirou nada disso. Quem tirou o Collor foi a mídia, quem tirou a Dilma foi o PMDB. Foi golpe. Não gosto da Dilma, mas não dá para não dizer que não foi um golpe. Porque do Lula teve muito mais escândalo e nunca se falou em impeachment do Lula. Aquilo foi nitidamente um golpe. E a gente viu no que deu esse golpe. Embora, em alguns aspectos, até positivo. Alta incoerência é um voto ser obrigatório. Oi? Alta incoerência é um voto ser obrigatório. O voto ser obrigatório. Se é democracia, vota quem quiser. Né? Agora, se é obrigatório, então eu tenho que ter o poder de retirar meu voto. Tipo um prazo de experiência, 1 ano. Tem alguns países que é assim. A pessoa elege, fica um registro, e você pode manifestar a retirada do seu voto até um certo prazo, tipo período de experiência. Pô, fantástico se fosse assim. Né? E aí, obrigatoriamente, quem assumiria o lugar daquele que foi deseleito? O próximo da fila, né, que teria sido mais eleito logo abaixo. Pô, isso é legal. Né? Mas até por conta do servidor público mesmo, né? Ele não tem estabilidade até determinado tempo. O político ele já entra com uma estabilidade ainda que seja um cargo temporário, né? Mas aquele prazo que ele tem ali, ele é estável. E acabou. Mas assim, por que eu estou fazendo essa comparação política? Se cair em prova, a liderança democrática é a mais positiva? Não. Mas também não é a mais negativa. Porque alguma autonomia você tem. Então, enquanto a liderança autocrática, você não pode falar nada, na liderança democrática você pode. O gerente te faz perguntas. Se eu puder colocar 2 nomes, ou consultivo ou participativo, eu diria que a liderança democrática ela é participativa.
mas não é consultivo. Então, por exemplo, participativa não, desculpa, troquei. Ela é consultiva. Então, quer dizer, a opinião das pessoas é consultada, mas não é necessariamente levada em consideração, né? Então, por exemplo, o que é um líder democrático no dia a dia? Ele manda. Você pergunta, pô, chefe, mas por que isso? Ele explica. Eu posso dizer que a liderança democrática seria para profissionais não tão amadurecidos, mas também não tão rebeldes ou inexperientes, onde a liderança autocrática seria necessária. Então, por exemplo, eu tenho profissionais mais ou menos maduros, seria democrático com eles. Eu permito que eles falem, mas eu vou direcionando a fala deles para aquilo que eu, gestor, quero. Deixa eu dar um exemplo mais assim, concreto, que fica mais clara a diferença. Vamos supor que todos vocês fazem parte da mesma equipe, e eu sou o gerente. E aí vocês fizeram uma reunião comigo pedindo a cabeça do Zé, que não está presente na reunião, que é um bom funcionário, é o melhor da equipe, só que o Zé não sabe se relacionar com nenhum de vocês, é grosso, ignorante, estúpido, e vocês vieram pedindo a cabeça dele, sendo que ele é o melhor resultado da equipe. Vamos supor que eu sou um líder autocrático. O que eu responderia? Volta para o trabalho de vocês, porque vocês nem chegam perto do resultado do Zé. No dia que vocês chegarem perto do resultado do Zé, eu escuto. Enquanto isso, volta para o trabalho, senão manda vocês embora. Autocrático. Olha o democrático. Gente, reconheço essa reclamação de vocês, faz sentido. O Zé realmente é uma pessoa de difícil relacionamento. Mas olha só, como é que eu vou demitir o melhor funcionário da empresa? Vocês demitiriam o melhor resultado nessa situação de crise que o país vive? Percebe que a pergunta que o gerente fez direciona você a responder o quê? Que não. Parece que a decisão de mantê-lo foi de quem? Da equipe. Mas foi o gerente que direcionou. Manipulação. Manipulação. Isso é democracia. Democracia é manipulação. Então o que acontece? Aí vamos supor que a equipe ainda continua, não, mas a gente quer a cabeça do Zé. Aí eu, como gerente, falaria o quê? Para ser democrático. Gente, olha só. Mesmo na crise, a empresa está melhorando, a gente está crescendo. Daqui a uns 4 meses, eu vou ter que escolher 2 de vocês para serem supervisores. Para ser supervisor, vocês sabem que vocês vão gerenciar pessoas. E uma das características de um bom gestor é saber lidar com conflitos. O que vocês acham de eu colocar como um dos critérios para escolher entre vocês? Quais de vocês daqui da equipe vai conseguir, nesses 4 meses, tentar ajudar o Zé a ser um ser humano melhor? E aí depois de 4 meses a gente conversa. A equipe vai discordar? Não vai todo mundo concordar. Parece que a decisão foi de quem? Da equipe, mas a decisão foi de quem? Do gerente. Isso é liderança democrática. Então, quer dizer, ele conduz, ele deixa você falar, mas ele conduz. Ele dá a palavra final. Ele dá a palavra final, mas parecendo que a palavra final foi da galera, né? Líder liberal. O que o líder liberal faz? Nada. A decisão é da equipe. Então, assim, o líder liberal é o seguinte: a equipe faz uma reunião, chefe, a gente quer que você demita o fulano. Fulano é casca grossa. Tá bom, aí vocês querem? Fechou. Demitido. Esse é o liberal. Só que olha só, do jeito que eu falei, que impressão que dá do líder liberal? Que ele não está nem aí, né? Que ele é doido, que não está nem aí. Não é isso. Esse é o problema na hora da prova, onde a maioria erra. O líder liberal ele só é assim com uma equipe altamente amadurecida, onde ele não precisa se preocupar com a maturidade da equipe e com as decisões que a equipe toma. O líder liberal não toma decisões. Quem toma decisão é a equipe. Ele confia tanto nessa equipe, a gente tão madura, que ele sabe que as decisões que serão tomadas, Ele só assina. ele só assina. Na realidade, ele opina. Sabe quando que ele opina? Quando a equipe pede a opinião dele. Aí a equipe fala, não, chefe, por favor, o que você faria no nosso lugar? Aí ele dá a opinião dele. Só que ainda que ele dê a opinião dele, a decisão é da equipe. Foi? Então, para que ele serve? Para que ele serve? Para fazer. Não é um líder de bosta, não. Sim. Não é, não. Não é. Deixa eu explicar. Ele não é um líder de bosta, não. É o melhor líder que existe. Primeiro, ele serve para fazer o elo interligando cúpula com a galera. Então ele leva as informações para a cúpula e traz as informações da cúpula para a galera. Segunda coisa, quando você tem uma equipe muito madura, o problema é que a gente acha que não bosta, porque a gente não tem uma realidade no Brasil de forma generalizada de profissionais altamente amadurecidos que você não precisa cobrar nada. Mas imagina você ter, Denise, um monte de funcionários subordinados a você, tão amadurecidos, que você não precisa cobrar nada, que eles entregam o resultado antes de você cobrar. Mas existe? Claro que existe. Claro que existe.
Isso tanto existe. Isso tanto existe que, olha só, quando isso existe, sabe do que esses profissionais vão viver? De forma autônoma, vão trabalhar por conta própria. Claro que existe. Isso existe e essas pessoas viram o quê? Consultores, palestrantes, coachings. Estou falando dos sérios, né? Não dos oportunistas. Essas pessoas acabam virando o quê? Formadoras de opinião. Então, por exemplo, hoje, daqui a pouco, depois eu vou explicar a evolução da gestão de pessoas, que é outro tópico que pode cair em prova. Mas, por exemplo, hoje a gente vive um momento que se chama gestão de competências. O que é gestão de competências? Você não gerencia mais pessoas, você gerencia cérebros, conhecimentos. Então, por exemplo, não me importa mais, hoje, no mercado moderno, se você é preto, branco, se você é gordo, magro, velho, novo. Importa o conhecimento que você detém, a capacidade de aprender mais coisa e, o principal, a capacidade de multiplicar mais conhecimento. Essas pessoas hoje em dia trabalham de casa, home office. Acordam a hora que querem, mandam suas mensagens no WhatsApp, mandam seus e-mails, alimentam o seu canal no YouTube, recebem seus depósitos e voltam a dormir. E isso é a tendência moderna do trabalho. Claro que aí eu não estou falando de uma realidade que vai acometer corporações policiais, militares, etc. Estou falando de uma realidade de mercado, né? Hoje em dia, o número de pessoas que vem absorvendo cada vez mais competências, trabalhando sozinhos e ganhando muito dinheiro com isso, é muito grande. Só que ainda é muito pequeno perto do número de pessoas que podem adquirir essas competências. A gente vive um momento hoje onde isso se chama equipes autogerenciadas. O que é uma equipe autogerenciada? Ela não tem um gestor, ela não tem um gerente. Ela tem um líder formal que é só para fazer o leve trás com um cliente e devolver as informações para o resto da equipe. Mas no dia a dia, esse líder formal também arregaça a manga, mete a mão na massa e trabalha. Aí vamos supor que há necessidade do domínio de um assunto que eu, líder, não domino, mas a Denise domina. A Denise assume a liderança natural do grupo. Aí é um outro assunto que já é o nosso amigo aqui que domina. Ele já assume a liderança natural do grupo. Sem ninguém falar, é com você. Não. Só que isso é moderno demais para generalizar para o Brasil. Entende? Isso está chegando no Brasil agora. Mas na área de TI, já é assim no Brasil desde os anos 70. Na área de TI, pessoas se juntam ao redor da necessidade de um cliente. O cliente paga por aquele produto, a equipe realiza, ganha o dinheiro, acabou a equipe. Só que esse cliente gostando, ele contrata essa equipe novamente para outros produtos. Isso é o trabalho autônomo. A gente está começando a ver isso no Brasil agora com a reforma trabalhista. A reforma trabalhista está começando a rasgar a CLT, graças a Deus. Porque aquele documento é de 1930, aquilo tem que ser rasgado. A CLT está para fazer 100 anos. A CLT fala hoje de trabalho eletrônico? Não fala. Home office, trabalho de casa? Não fala. A CLT está muito desatualizada. Então, quer dizer, a reforma trabalhista, ela não é ruim. Só que, primeiro, você tem que preparar a cultura do povo para uma mudança radical. Como é que você implementa uma mudança radical sem preparar as pessoas para ela? Esse que é o problema da reforma trabalhista. Porque a reforma trabalhista é o seguinte: começa o fim das férias, do 13º, do fundo de garantia, da aposentadoria, que vocês já estão vendo que logo isso passa também. Fim dos benefícios. Não vai existir mais carteira assinada. E eu digo ainda mais, daqui a uns 20 anos, talvez menos, fim do concurso público no Brasil. Você vai ter que ser o quê? Você vai ter que ter uma empresa aberta, um CNPJ, e você vai emitir notas fiscais por serviços que você presta. MEI, né? Seja para o governo, seja para a iniciativa privada. MEI, microempreendedor individual, já sou assim há 6 anos. Aí você pode interpretar, mas isso é o fim da estabilidade, das férias, do 13º, isso é um retorno à Revolução Industrial. Os esquerdistas falam muito isso. E não é. Na realidade, isso é liberdade. Você vai trabalhar para quem você quiser. Você vai negociar direto com o patrão. Eu faço esse trabalho, cobro tanto. Aquilo que o Temer falou não é errado. Só que é errado para o momento que o Brasil vive hoje. De falar assim, que com a reforma trabalhista você vai poder negociar direto com o patrão. Vai. Só que no Brasil, hoje, o patrão quer negociar, ele quer impor. O patrão quer pensar na qualidade do serviço que ele vai receber? Não, ele quer pagar um salário de miséria. E por outro lado, o trabalhador brasileiro de forma geral é capacitado? Não. Então quer dizer, não adianta você impor essa mudança agora para um povo que não está preparado para essa mudança. Eu vou falar o meu exemplo. Há 6 anos
que eu trabalho com microempresa individual. Há 6 anos eu não tenho carteira assinada, não tenho férias, não tenho 13º, não tenho fundo de garantia, não tenho plano de saúde, mas a coisa que eu mais sinto falta é o ticket de restaurante, que eu não tenho mais. O ticket é a coisa que eu mais sinto falta. Mas, enfim, quantos por cento de imposto um trabalhador de carteira assinada paga por ser trabalhador de carteira assinada? Dobro salário. De imposto, são 5 meses e meio de salário. Então, se você recebe 12 meses, 5,5 é imposto. Você fica com 6,5. Só que você não sente, porque isso são impostos diretos e indiretos, contando já com o imposto de renda no final do ano, com tudo isso. Para quem é microempreendedor individual como eu, sabe quantos por cento de imposto eu pago de cada centavo que eu ganho? 6%. E só, não pago mais nada. É melhor pagar 6% ou é melhor pagar 48%? É melhor pagar 6%. Só que isso tem um custo. Eu pago 6%. Mas eu não tenho férias, 13º, fundo de garantia, plano de saúde, ticket. Tudo isso tem que sair do meu bolso. Mas eu tenho liberdade. Eu não tenho que aceitar o plano de saúde que a empresa me impõe. Eu contrato o que eu quero. Eu não tenho que aceitar o ticket de restaurante, que só aceita naqueles restaurantes. Eu como onde eu quiser. Só que eu tenho que saber com isso o quê? Gerenciar o dinheiro que eu ganho. Tem que saber poupar. Eu tenho que levar em consideração que vai ter mês que eu não vou ter serviço para prestar. Então eu tenho que fazer um pé de meia. O brasileiro é criado para ser empreendedor financeiro da sua própria vida? Não. O brasileiro é criado para se endividar sempre. Então, quer dizer, a cultura do brasileiro tem que ter uma dívida para pagar, senão eu não tenho nada. Não sabe otimizar recursos. Entende? Então, quer dizer, é uma cultura muito moderna, que já ocorre na Europa desde os anos 60, nos Estados Unidos desde os anos 60, que só agora está chegando aqui para a gente. Mas é uma tendência, vai acontecer, a CLT vai acabar, o concurso público vai acabar, não para agora, dá tempo de passar para quem ainda não passou em algum concurso, dá tempo de passar legal, mas nossos filhos, nossos netos principalmente, já vão viver uma outra realidade. Que, para fechar, se não souberem trabalhar, morrem de fome. Se não tiverem experiência, morrem de fome. Se não se sujeitarem no começo da carreira a trabalhar de graça por 4 ou 5 anos em alguma empresa, não vão adquirir experiência, vão morrer de fome. Onde não vai adiantar você ter faculdade, pós-graduação, mestrado e doutorado, se você não tiver experiência, você morre de fome. Olha a virada de jogo. O que era importante entre os anos 80 e 2000? Formação. Ter faculdade, ter pós-graduação, isso era mega importante. Hoje em dia, já está desimportante. O que adianta eu contratar um PhD em Harvard se o cara não souber trabalhar? Não adianta nada. Você confiaria num médico que fez altos cursos para fazer uma cirurgia no seu coração pela primeira vez? Ou em um médico que fez uma faculdade boqueta, mas que já fez mais de 1000 cirurgias? Eu confio na experiência. Professor, se você está afirmando que você é um microempreendedor individual, você está dizendo que não vai ter mais concurso, você vai viver de quê? Eu vou viver do meu trabalho, do meu conhecimento. Só que aí que tá, Denise. Só vai sobreviver nesse mercado, primeiro, quem for foda no que faz. Pois é. Segundo, você pode ser foda no que faz, mas se você não tiver rede de contatos, se você não conhecer gente para te indicar, você também morre de fome. Você acha que as pessoas foram instruídas para isso? Aí é que tá, mas... Aquela escolinha, aquele negócio lá de... Nenhum brasileiro é instruído para isso desde a infância. Só que se você não enxerga que isso é a tendência, se você não enxerga que isso é o que está acontecendo, tu vai continuar querendo morrer de fome. Ou você se enquadra, porque ainda dá tempo de se enquadrar, ou você vai morrer de fome no futuro. Agora, tem certos serviços públicos que jamais vão deixar de ser ofertados pelo Estado. Segurança pública é uma delas. O negócio é ser nunca. Segurança pública nunca será terceirizada. Por quê? Imagina o Estado terceirizando polícias e forças armadas. Se o povo se rebela contra o Estado, quem que o Estado chama para defendê-lo? As forças armadas. Se eu terceirizo forças armadas, se rebela contra o Estado. A mesma coisa com forças policiais. Então, quer dizer, isso nunca vai acontecer. Dentro da carreira que vocês escolheram para a vida de vocês, a terceirização nunca vai acontecer. Agora, saúde pública. Pô, é um caos, é uma merda. Então, para que a gente paga altos impostos para ter essa porcaria de saúde? Não é melhor privatizar? Não é melhor terceirizar? Desde que funcionem as agências reguladoras. Porque a criação das agências reguladoras é para fiscalizar o que foi terceirizado, o que foi privatizado. Só que no Brasil a gente tem umas 10 ou 11 agências, tinha que ter umas 100, uma para cada segmento de mercado. Quantos fiscais a gente tem de agências reguladoras nas ruas,
fiscalizando todo o tempo, desde a barraquinha de cachorro-quente até a mega empresa que estiver praticando preço superior e qualidade inferior. Nenhuma. Entende? Agora, isso que eu estou explicando para vocês, não pensem vocês que é fuga do assunto, não. Isso é gestão de competências, que é outro assunto dentro de gestão de pessoas. E isso é também um mega provável tema de redação, de explicar o que é essa gestão de competências. Só que aí que está. Por que eu falo que é um mega tema de redação? Porque pode cair em prova e você vai responder de acordo com a tua opinião contrária a essa realidade que eu estou falando para vocês. E se você falar o contrário, dançou. Você tem que concordar. Professor, e achar que isso é ideal. E essa terceirização que estava sendo debatida dentro da reforma trabalhista que causou polêmica aí, qual a opinião do senhor? Opinião minha ou aquilo que cai em prova? Não, mas professor. Tá. Do que cai em prova primeiro, que é o mais importante para vocês. Nunca seja o contrário. Se é algo que o governo atual está fazendo, você vai fazer um concurso público, mesmo que interno, discordando do governo? A banca não quer que você discorde, quer que você concorde e argumente. Mesmo seja errado. Não é, aí que está, não é errado. O problema é esse. Não existe erro, é acertado. Só que na hora errada. A hora é errada. Não é a hora necessariamente no tempo. É a cultura do povo que não está preparada para isso ainda. E por isso que eu falo de hora errada. Qualquer mudança numa empresa, num órgão público, você primeiro modela a cultura organizacional, modela as pessoas para entenderem a mudança que virá. Preparou as pessoas? Implementa a mudança. Com as pessoas preparadas, você ainda vai ter aversão a mudanças. Só que numa empresa, passou 2 meses de treinamento e palestra, a pessoa não aceitou a mudança, o que eu faço com ela? Mando embora. Como é que eu debito ou expulso de um país o cidadão que não aceitou a mudança que o governo colocou? Não tem como. Então, para implementar uma mudança radical como essa, de preparar o brasileiro para ser autônomo, para viver com as próprias mãos, para correr atrás de conhecimento, capacitação e experiência, o primeiro passo está na educação. Primeiro passo, mudar a educação fundamental. Quando você começa a mudar a cabecinha da criança, entendendo que ele não tem que estudar para tirar 10 e para ser o melhor da sala, ele tem que estudar para ajudar os outros. Quando a criança entender isso, daqui 30 ou 40 anos, ela já adulta, aí eu implemento essa mudança. Tem que estudar para ter conhecimento, não avançar. Você tem que estudar para ter conhecimento e multiplicar esse conhecimento. O problema é que aqui no Brasil, quem detém o conhecimento multiplica? Não, ele tem medo de perder a vaga dele para outra pessoa que vai entrar mais barato. Nenhum gerente passa, nenhum gestor, nenhum chefe, nem acho que no comando, o cara passa o que ele sabe para os subordinados. Porque qual é o medo? Se eu passo o que eu sei para o meu subordinado, o dono da empresa me manda embora, promove o subordinado pela metade do que eu ganho. E é econômico para a empresa. Então todo mundo detém o conhecimento. Parece aquele personagem do Senhor dos Anéis, né? My precious. Guardando o conhecimento para si. E não, o conhecimento tem que se multiplicar. Você não vai levar o conhecimento para o caixão. O conhecimento só é bom quando ele é multiplicado. Só que tem gente que tem medo de multiplicar, né? Quando você é autônomo, você perde esse medo. Por exemplo, eu não tenho o menor medo de ensinar para um professor como ele tem que dar aula. Não tenho o menor medo disso. Por quê? Ele não vai tomar meu espaço hoje. Por quê? Eu já conquistei meu espaço. Então, quer dizer, ele pode ser mais um que se desenvolva. E com ele, o que eu posso fazer, já que eu ensinei? Parcerias. Essa é a visão moderna. Você não tem inimigos, você tem parceiros. Então, quer dizer, se eu tenho inimigos e transformo esses inimigos em parceiros, eu não tenho mais inimigo, ninguém mais me derruba. Professor, esse tipo de liderança aí, ela vai mudando e vai tendendo a se tornar liberal e parceiro? Não, não é que vai mudando. Aí vamos analisar. Você gerencia uma equipe de 50 pessoas. Você não tem essas 50 pessoas com o mesmo perfil de comportamento. Cada um se comporta de um jeito. Aí, vamos chegar no próximo passo. Vamos supor que dentro de uma equipe de 50 pessoas você tem 10 rebeldes. Com esses 10 você tem que ser o quê? Autocrático. Você tem uns 30 que são amadurecidos, mas não muito. Que você tem que conduzir. Você será o que com eles? Democrático. E os outros 10, altamente amadurecidos, que você não precisa mandar nada. Quando você pensa em mandar, eles já chegaram com o resultado pronto. O que você vai ser com eles? Liberal. Esse liberal é com base nessa palavra em francês, laissez-faire, que significa deixa rolar, deixa acontecer. Mas não é um deixa rolar por desprezo, por não estou nem aí. É um deixa rolar porque não é necessário você ficar em cima. Dentro da Revolução Francesa. Vem da época da Revolução Francesa isso aí.
Aí que tá, se eu consigo ser autocrático com uns, democrático com outros e liberal com outros, o que eu fui? Situacional. Esse é o líder situacional. Para cada situação, ele adequa um estilo. Então percebe, tem os tipos de liderança que leva aos tipos de líderes. Então, o que é o líder situacional? Para cada situação, para cada grupo de pessoas, ele é de um jeito. Tem essa flexibilidade. Digo. Não, fica aí o líder medroso. Líder medroso, em teoria, não existe. Líder medroso perde a vaga. E na prática? Não, na prática sim que existe, mas líder medroso não é líder. Não é líder. Em função do cargo, ele está lá. Não, aí que tá. Um líder medroso, como você coloca, se ele assumir um cargo de chefia, primeiro que ele foi mal escolhido. A pessoa que o escolheu já não devia ter escolhido. Eu não posso classificar, não existe classificação para um líder medroso. Medroso não é líder. Para a teoria não existe. Não deveria existir. Na realidade você tem que morrer de fome. Entende? Porque assumir uma liderança é assumir responsabilidade sobre vidas. E o cara é medroso? Não. Tem que ser liderado. Alguém o colocou ou por peixada, ou porque ele é puxa-saco, ou qualquer outra razão, não foi por mérito. E na hora da prova, o que cai? Teoria ou prática? Teoria. Em teoria, só assume esses cargos quem merece. Beleza? O que é o líder situacional, então? Para cada situação, ele adequa um estilo. O que é o líder? Percebe uma coisa, ó. Atenção nisso que eu vou falar agora. Vocês perceberam que o autocrático, democrático e liberal são 3 estilos diferentes. Agora, nos tipos de líder, eu posso ser os 2 ou os 3, que eu vou explicar, ao mesmo tempo. Aqui dá para ser os 3 ao mesmo tempo com a mesma pessoa? Não. Não. Aqui dá para ser os 3 ao mesmo tempo com a mesma pessoa. Líder situacional, para cada situação, um estilo. Líder transformacional, é aquele líder que está preocupado em transformar pedra bruta em diamante. Eu não sei se vocês já tiveram um chefe assim, é aquele gestor que pega, por exemplo, um estagiário semi-analfabeto e faz de tudo para transformar essa pessoa no futuro em vice-presidente da empresa. Então, quer dizer, aquele líder que está o tempo inteiro te instigando a estudar, te motivando a aprender, pegando no pé. É um saco ter um líder assim, um pé no saco, mas como ele te ajuda? Por quê? Porque ele percebe que, embora hoje, por exemplo, eu tenha pouco conhecimento, ele percebe algum potencial em mim e começa a me desenvolver. Ele começa a tentar me transformar. Ele faz isso isoladamente, individualmente, com os subordinados que ele enxerga que merece. Então, por exemplo, você já deve ter ouvido falar, se é que já não presenciaram, ou já não foram isso em empresas que trabalharam no passado, de um estagiário crescendo, crescendo, crescendo e virar diretor da empresa. Provavelmente ele teve um líder transformacional por trás dele, que o motivava, que o orientava, tipo um tutor, né, tipo um conselheiro. Esse é o líder transformacional. É um pé no saco, porque esse cara não tem horário. Ele manda um WhatsApp para você 2 da manhã e abre o relatório, dá uma olhada, estuda, e amanhã eu vou te fazer perguntas. Lê o jornal hoje, você vê aquela notícia? Olha, tem tudo a ver com a empresa, com o momento que a gente está vivendo. Ele faz isso bem intencionado, mas enche o saco, porque ele quer te desenvolver. Transacional, vem de transações, trocas. Mas não são as trocas do poder de recompensa, que são frias, são trocas positivas. O líder transacional, ele já faz isso coletivamente, não é individualmente. Ele quer fazer a equipe inteira dele receber algo por um resultado bom que realizou. Por exemplo, tem muitas empresas que colocam premiações, né? A equipe que ficar em primeiro lugar ganha uma viagem no final do ano, alguma coisa assim. O transacional está em busca disso o tempo inteiro, elevando a equipe inteira o tempo todo. O líder transacional, numa reunião, por exemplo, um gerente transacional, numa reunião com a presidência e a diretoria de uma empresa, ele não fala na primeira pessoa, ele fala na terceira. Na realidade, ele nem fala na terceira pessoa dessa forma, terceira pessoa do singular, né? Ele não fala eles, ele fala, na realidade, perdão, ele não fala nós, ele fala eles. Por quê? Meio que ele se isenta da própria equipe e ele fala, ó, diretor, essa equipe aqui é o bicho. São os melhores profissionais dessa empresa. Tenho orgulho de ser gerente deles. Tu já teve um chefe assim? Que coloca a equipe acima dele? E isso é um transacional. Mas por quê? Porque ele não tem medo de mostrar o trabalho da equipe dele. Porque a maior honra para a vida dele é ele ter conduzido essa equipe a ser melhor do que ele mesmo. Só que esse tipo de empresa, você poder fazer isso, é aquela empresa que valoriza chefes assim. Aonde?
Por você ter conseguido criar uma equipe vencedora, o que a empresa faz com você? A empresa te promove. Você é que vai para uma diretoria. Entende? E aquela equipe vai para a gerência. Algumas pessoas vão para a gerência. Então o líder transacional não tem medo de perder o seu trabalho para os subordinados. Ele quer que os subordinados sejam melhor que ele. É tipo aquele mestre que quer que o seu pupilo fique melhor que o próprio mestre. Isso é o transacional. Só que a diferença entre os dois, o transformacional faz isso individualmente. E o transacional faz isso coletivamente. Percebe que cada um desses três tipos, um não se contrapõe ao outro. Eu posso ser um, posso ser o outro, ou posso ser o outro. E posso ser os três. Talvez na vida você já tenha tido algum chefe, algum gerente que tenha sido esses três ao mesmo tempo. É difícil. Mas eu posso falar de uma pessoa que todo mundo conhece, ou já ouviu falar, e foi os três ao mesmo tempo. Jesus Cristo. Foi situacional, porque para cada tipo de público ele falava de uma forma diferente. Ele falava com as crianças de um jeito, com as mulheres de outro, com os homens de outro, com os discípulos de outro. Tenho certeza que Jesus Cristo com os discípulos sentou a lenha muitas vezes. Transformacional, porque a vida inteira dele, pelo menos os últimos 3 anos de vida, foi tentando transformar a vida das pessoas. E até hoje, infelizmente, não conseguiu, para algumas pessoas. E transacional, devido às trocas. Qual era a troca que Jesus Cristo sempre propôs? Quem me segue tem o reino dos céus. Quem não segue, não tem. Então, quer dizer, talvez um exemplo conhecido tenha sido os três. E que ele ilumine cada um de vocês nessa prova. Então é o seguinte, o que eu vou explicar para vocês agora, para fechar a liderança, é a coisa mais inútil que eu já vi na minha vida como administrador. É uma coisa que não serve para nada, absolutamente nada. Só que serve para cair em prova de concurso. Liderança é pouco. Oi? Liderança É só isso. Parece pouco. Pois é. Mas a quantidade de questões que caem em prova só sobre isso daqui é um universo. É muita coisa. Mas liderança é só, a base teórica é só isso, tá? Porque assim, galera, o que acontece? Não adianta eu ficar explicando agora em gestão de pessoas a origem das coisas, o porquê. Não, é o que cai. É isso que cai, é isso que cai, é isso que cai, tá? Como eu estava falando, a coisa que eu vou explicar agora é a coisa mais inútil que existe na Terra, mas cai em prova. A liderança, ela pode ser cobrando das pessoas tarefas, e aí cobrando isso com rédeas curtas e tudo mais, ou ela pode ser focada em pessoas, relacionamento humano. O ideal é que seja os dois, que o bom líder seja humano e cobre tarefas ao mesmo tempo. O problema é que tem gente que só sabe cobrar e não sabe ser humano. Tem gente que é humano demais, bonzinho demais e não sabe cobrar. Então, 2 autores, chamados Blake e Moulton, inventaram uma tal de grade gerencial, onde é o seguinte: vocês vão ver como isso aqui não serve para nada, só para cair em prova. No eixo X, pessoas, de 1 a 9. No eixo Y, tarefas, de 1 a 9. E aí existem 5 possíveis situações do posicionamento de um líder. Essas 5 situações se chamam 9-1, 5-5, 1-1, 1-9 e 9-9. E cai em prova perguntando, segundo Blake e Moulton, o líder 1-9 é, o líder 9-9 é, enfim. Aí você tem que decorar os números? Não. Lembra, o primeiro número sempre é tarefas. O segundo número, pessoas. Então sempre o primeiro número, tarefa, e o segundo número, pessoas. Então, por exemplo, o que seria um líder 5-5? Não é nem equilibrado, é ruim. Porque ele dá meio termo para as pessoas e meio termo para as tarefas. Então aquele líder que cobra um pouquinho, mas não muito, é humano, mas não muito. Então ele não se envolve muito, mas ele cobra alguma coisa. O que seria um líder 1-1? Não cobra tarefa e não está nem para o relacionamento humano. Isso é um bom líder? Nunca foi, né? O que é um líder 9-1? Se o primeiro número é tarefa, o segundo número pessoas, então 9-1 cobra pra caramba, mas não está nem aí pro lado humano. O oposto, o que seria o líder 1-9? Não cobra nada, na realidade 1 não é nem pouco, 1 é como se fosse 0, tá? Porque o 1 é o menor número aqui. Então não cobra nenhuma tarefa, mas é humano pra caramba, gente boa, é aquele chefe assim que você ama, mas não te cobra nada. Está quebrando a empresa. O que é o melhor líder? 9-9. Cobra pra caramba as tarefas, mas é humano nessa cobrança. Então o que o Blake e Moulton definiram? Que o melhor líder é o 9-9, que cobra tarefas, mas é humano.
Para que serve isso? Colocar isso no gráfico. Para nada. Mas serve para cair em prova as perguntas. É correto afirmar que o 9,9 tem um alto peso em tarefas e nenhum peso em pessoas. Errado. Alto peso em tarefa e alto peso em pessoas. É correto afirmar que o líder 5,5 é equilibrado. Errado. Não é porque é 5,5 que é equilibrado. É 5,5 porque ele é meio termo. Então ele é morno. Entende? O equilibrado é o 9,9. Não é nem ruim. Não é nem ruim nem bom. Então quer dizer, mas isso não é equilíbrio. Né? Equilíbrio é o 9,9. É correto afirmar que o líder 1,1 não consegue exercer nem a chefia. Correto, porque nem chefe ele é. Ele não é nada, na realidade. É aquele chefe que a gente chama carinhosamente de chefe anta, né? Porque não serve para absolutamente nada. Esse é o 1. Então quer dizer, a coisa mais inútil, mas você tem que saber esses números. Beleza?